paciente no seu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de adoração e reflexão. Que bom que você está conectado com a gente. Este é um tempo de muita edificação, crescimento, é um tempo de comunhão com Deus, é um tempo onde você vai ser abençoado pelas palavras do Senhor, pelas canções que vão ser colocadas aqui. Teremos o momento das crianças, onde elas vão aprender a palavra de Deus. Vamos ter uma canção bem especial para elas também. Como é bom poder estar conectado. Mesmo em meio a essa impossibilidade de estarmos presencialmente no templo, nós podemos sempre estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de convidá-lo a abrirem as suas Bíblias em Salmos capítulo 138, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Queridos, esse salmo é maravilhoso, assim como todos os outros. É a palavra de Deus que revigora a nossa alma, alegra o nosso coração, traz imunidade para a gente conseguir persistir, a gente conseguir vencer os desafios diários que nos advêm. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai de amor, Pai querido, é o teu povo que se reúne, ó Pai, na tua presença, diante de ti, Senhor. Sabendo que tu és misericordioso, tu és um Deus justo e amoroso. Venha, Senhor, atender as nossas orações. Venha, Senhor, ao encontro do teu povo, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, neste tempo que estamos aqui reunidos, pois nos reunimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos para o nosso momento de cânticos. Logo mais nos encontramos. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados
beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui de novo! Vamos adorar a Deus com uma música? No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo
deixa eu ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Ai, crianças, essa música é tão legal, né? Ai, eu tô muito ansiosa, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei. Olha esse bichinho que eu ganhei ontem da minha mãe, não é lindo? Eu amei muito, ele é o meu melhor amigo agora. Sabe o que eu vou fazer? Quando eu estiver triste, eu vou conversar com ele para eu ficar feliz. Quando eu tiver algum problema, eu vou tentar ver se ele consegue resolver para mim também. O que vocês acham? Ai, na verdade, aonde que eu tô com a cabeça? Ele nem pode me escutar, né? Ele é só um bichinho de pelúcia. Ele não tem poder nenhum para me ajudar. Será que na Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu vou procurar. Se eu achar, eu conto para vocês. Nossa, e não é que tem mesmo? Tá em Êxodo 20, no versículo 4. Diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto. Crianças, esse é o segundo dos 10 mandamentos que Deus deixou para nós. E vocês sabiam que na época de Jesus, muitas pessoas também adoravam coisas inanimadas, faziam estátuas de pessoas que não tinham poder nenhum e se prostravam diante daquelas estátuas? Hoje em dia, isso também acontece, sabia? Pessoas adoram coisas que não podem fazer nada por nós, que não têm poder, que não podem curar, que não podem nos ouvir. E isso é muito ruim. Vocês sabiam que isso é pecado, crianças? E isso fez me lembrar de uma outra história que também está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. E essa história conta de 3 amigos de Daniel. E eles tinham uns nomes bem estranhos, eu vou contar para vocês. Esse aqui é o Sadraque. O outro se chamava Mesaque. E o outro Abidnego. Que nomes mais estranhos, né? E eles moravam na Babilônia. E na Babilônia tinha um rei que fez uma estátua gigantesca dele, de ouro, e falou que todo mundo daquela cidade tinha que adorar aquela estátua, tinha que se prostrar diante dela. Mas os 3 amigos de Daniel conheciam o segundo mandamento que a gente acabou de ver e falaram: não, eu não vou adorar estátua nenhuma, porque eu tenho que obedecer ao meu Deus. Só que o rei falou que quem não adorasse a estátua dele ia ser jogado em uma fornalha. Isso mesmo, eles iam virar churrasquinho, imagine. Mas
Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: eu não estou nem aí, eu vou obedecer a Deus porque eu só tenho que adorar a Ele. Eles preferiram ficar no fogo e foi isso que aconteceu. Jogaram os 3 lá dentro da fornalha. Só que vocês não imaginam o que aconteceu, crianças. Eles não viraram fogo porque aconteceu um milagre. Deus salvou a vida daqueles 3 e eles saíram inteirinhos de lá. E todo mundo ficou impressionado. E com essa história, a gente percebe que nós também devemos adorar só a Deus. Mesmo que a gente não possa ver Ele, igual eu posso ver o meu bichinho. Porque Deus, Ele é Espírito e Ele está dentro de nós. Nós podemos sentir a presença dEle e eu posso conversar com Ele a qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. A gente pode adorar Ele também em qualquer lugar, em qualquer hora e de diversas formas. Não só cantando, mas também dançando, lendo a Bíblia, ajudando as pessoas, todas as coisas que agradam a Deus. Vocês gostaram da história de hoje, crianças? Eu espero que sim. Um beijo para vocês. Tchau! Isso mesmo, 2021 é um ano muito especial para você, homem da nossa igreja, membro ou frequentador. Nós iniciaremos uma jornada de crescimento, uma jornada de comunhão, onde vamos compartilhar a palavra de Deus juntos em um encontro mensal. E nós temos como base este livro, Homem Nota 10. E eu te convido a adquirir este livro com os nossos irmãos Éder, irmão Egon. Nós estamos com 16 exemplares e nós compramos esses exemplares com um desconto da livraria para que você possa adquirir por um preço de R$ 25,00. Ele custaria um pouquinho mais caro, mas nós conseguimos esse desconto para que você tenha esse exemplar em mãos, comece a ler e a cada encontro mensal possamos desfrutar desse tempo de compartilhar a palavra de Deus. Eu posso contar com você? Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, Fé no Exílio. Talvez você tenha achado um tanto quanto estranho essa temática, mas vamos lá. Olha para essa foto que você está vendo aí na tela, de uma família do início da década de 60, do século passado. Uma família tipicamente moderna. É claro que essa família não tem nada a ver com uma família retratada em um seriado de TV chamado Modern Family. Porque a família moderna é uma família muito bem organizada, muito bem estruturada. Você tem de um lado da mesa ali o papai, do outro lado a mamãe, e eles são casados aí possivelmente há 18, 20 anos. De um lado da mesa você tem o vovô, do outro lado você tem a vovó. Eles são casados aí há mais de 40 anos, tudo muito bem equilibrado. Tem também na mesa um filhinho, uma filhinha do outro lado, os dois altamente comportados. Você pode perceber que nessa mesa eles estão se preparando para jantar. E não tem sobre a mesa nenhum celular. A criança não precisa de um iPad para se distrair, para o pai ou a mãe poderem almoçar à vontade. E um detalhe importante, eles estão orando antes da refeição.
É claro que com isso eu não estou querendo dizer que esse é o retrato da família perfeita. O que eu estou querendo dizer é que quando nós pensávamos numa família no mundo ocidental, lá no início da década de 60, essa era a imagem. Essa era a imagem que retratava grandemente o que significava ser família, ou que qualquer jovem que se casava queria alcançar. Esse era o alvo. No entanto, começando por 2 grandes guerras mundiais, o mundo se desestabilizou. O projeto positivista moderno entrou em crise. E isso gerou, a partir da década de 50, mais propriamente a partir de meados da década de 60, o início de uma grande revolução cultural. Por exemplo, nos anos 60, emergem os Beatles, o movimento hippie, o festival de Woodstock. Vem à tona também o feminismo no seu movimento raiz. Nos Estados Unidos, um movimento reivindicando também os direitos civis dos negros. Tudo isso vai gerando uma grande tensão. Os estudantes de Sorbonne, uma universidade na França, vão às ruas protestando contra a economia. E aí vamos adentrando na década de 70, na década de 80. E na década de 80, o Muro de Berlim cai. E o idealismo que marcava a esquerda comunista também vem abaixo. E já adentrando no século XXI, os Estados Unidos enfrentam o ataque de 11 de setembro, ali em Nova York. E aquilo impactou grandemente o mundo. O mundo assistiu essa agressão ao vivo. E o mundo passou a refletir se existe nessa sociedade espaço para a religião. E se a religião pode contribuir com alguma coisa nessa sociedade. E aí vem a inteligência artificial, vem as redes sociais, vem essa cultura pós-verdade, vem o movimento LGBT com uma força impressionante. E tudo ao nosso redor se transforma de modo drástico. Sem contar que agora, em 2020, o mundo se ajoelha diante de uma pandemia. E em meio ao combate ao Covid-19, que tem ceifado tantas vidas, há interesses políticos, partidários, ideológicos, para consolidar uma agenda globalista a passos largos. Mas vamos lá. Vamos voltar para aquela foto da família moderna e fazer um paralelo com a família de um seriado americano chamado Modern Family, mas que na realidade podemos considerar uma família pós-moderna, ou hipermoderna, ou pós-cristã, como você quiser chamar. Para você que nunca viu esse seriado, o senhor que está no centro da foto, ele é casado pela 2ª vez. A segunda esposa dele é aquela mulher que está ao seu lado, bem mais jovem do que ele. E aí com ela ele teve 2 filhos que estão à frente deles. Mas no primeiro casamento ele tem uma filha que está do seu lado esquerdo, loira, casada, com 3 filhos adolescentes, que em nada se parecem com aquelas crianças que estavam ali em volta da mesa na década de 60. Não são tão comportadas como aquelas crianças. E essas crianças geram inúmeras crises. E do lado de cá, o ruivo é um dos filhos também do primeiro casamento. E ele é casado com um outro homem. E eles têm uma filha adotiva de origem asiática. A esposa do segundo casamento é latina. E você pode perceber que os filhos do segundo casamento são mais novos do que os netos, filhos dos filhos do primeiro casamento. Sejam bem-vindos ao mundo real e sua família estável do mundo de hoje. O que nós não paramos para pensar é que por detrás daquela família dos anos 60 existe uma cosmovisão. Pensa comigo na seguinte imagem. A cosmovisão, ela funciona como um óculos que você coloca e através desses óculos você enxerga a sociedade, você interpreta a realidade ao seu redor. Você enxerga os valores, você enxerga o comportamento. E todo o mundo ocidental, ao longo dos séculos, foi construído sobre os alicerces da fé cristã.
Logo no início da década de 60, ainda tínhamos uma sociedade que usavam os óculos, na qual a cosmovisão, o modo de interpretar o mundo, tinha muito dos valores e princípios do cristianismo. Logo, era razoavelmente confortável viver o cristianismo neste momento. Mas com todas as transições, o mundo foi se deslocando. E hoje a cosmovisão, os óculos que as pessoas usam para enxergar a realidade ao seu redor, a cosmovisão é completamente distinta, é alheia à fé cristã. Logo, os valores, os comportamentos, o que se defende, tudo está atrelado nessa cosmovisão que se deslocou completamente de qualquer influência do cristianismo. Por sinal, quando nós pensamos nessa cosmovisão, pessoas inseridas nessa cosmovisão, primeiro, quando escutam um discurso cristão, elas acham esse discurso cristão não plausível. E as pessoas começam a dizer, é ridículo esse negócio de você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens. É ridículo esse negócio de você achar que a Bíblia traz princípios sobre a sexualidade, para o meu comportamento. Pessoas inseridas nessa cosmovisão, elas veem os valores cristãos como uma ameaça. Perceba como isso está se tornando cada vez mais comum. Por exemplo, pense em alguém em uma palestra aí no mundo corporativo, né, de uma empresa, e ele começa a dar essa palestra e cita uma frase ou faz uma menção de algo, né, sobre o apóstolo Paulo já disse no primeiro século e assim por diante. Ele continua sua palestra. Com certeza ele será censurado. Vão dizer para ele que ele está ali misturando religião no ambiente impróprio. Mas se essa mesma pessoa estivesse no meio dessa palestra e citasse, por exemplo, o monge budista Dalai Lama, ele seria tido como uma pessoa espiritualizada apenas. Ou se essa pessoa tivesse durante a palestra citado um pai de santo negro, ela seria tida como inclusivista e seria elogiada por isso. Mas quando pensamos numa menção de uma frase bíblica, numa palestra neste contexto, com certeza é visto como uma ameaça. E parte disso é decorrente do fato de que em muitos ambientes, o simples fato de você se afirmar evangélico hoje é alvo de preconceito. Porque, olha, eu não gostaria de ter esse cara no meu time porque ele é evangélico. Eu não acho que essa pessoa deveria assumir tal posição numa secretaria do município, numa secretaria do estado ou no ministério do governo federal. Por quê? Porque ele é evangélico. É claro que a gente precisa reconhecer, tem muito evangélico que de fato contribui para essa realidade. E é gente que não consegue dialogar, é gente que não dá para você confiar. E a verdade é que o fato de um indivíduo frequentar uma igreja não significa absolutamente nada, mas dizer que nós, e a cada dia está ficando mais difícil, não estamos no momento onde existe sim um preconceito ao que de fato significa ser evangélico, isso não é verdade. Mas para a gente entender isso, durante as próximas semanas, nós vamos conversar, nós vamos refletir sobre um personagem bíblico, Daniel. Daniel é um jovem que nasce no século 7 a.C. e boa parte da vida ele vai viver no século 6 e ele exerce a sua fé inicialmente em Judá. Judá era um reino estabelecido por regras, por uma cultura altamente influenciada pela Torá, pela lei judaica, pelos escritos do Antigo Testamento. Então Daniel vive num contexto onde a cosmovisão da sociedade de Judá favorecia grandemente o exercício da sua fé. E é claro, nós vamos ver que Judá não faz muito uso disso, tanto que homens e mulheres de Judá se desviam dos caminhos do Senhor. No entanto, a cultura de Judá, a cosmovisão de Judá, contribuía grandemente para o exercício da fé, até que num determinado momento a Babilônia ela sitia a cidade de Jerusalém e leva cativo um grupo de jovens promissores da terra de Judá, e dentre eles Daniel. Agora Daniel vai ter que viver ou exercitar a sua fé
num contexto completamente diferente, que é o contexto da Babilônia, a cultura da Babilônia, a cosmovisão que rege homens e mulheres na Babilônia. É uma cosmovisão completamente avessa aos princípios e valores norteadores da vida de Daniel. Fazendo aqui uma analogia, o século XX, por exemplo, se inicia tendo talvez a cultura ocidental em Judá. E o século XXI se inicia tendo a cultura ocidental na Babilônia. Alguns de nós nascemos quando o mundo ocidental era regido por uma cosmovisão altamente influenciada pelos princípios e valores cristãos. E agora, quando a gente liga a televisão, ou quando a gente resolve assistir um seriado na Netflix, ou quando a gente abre o jornal, ou quando você assiste o telejornal, você se assusta. Por quê? Porque você não percebeu, mas você não está mais em Judá, e sim na Babilônia. E mais, você não é a maioria, você é a minoria. E mais, você não detém o poder. Você está debaixo de outros que pensam completamente diferente de você e que detêm o poder. E aqui eu não estou falando, me referindo à soberania de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que rege o universo. Mas eu estou falando do que nós vemos hoje. O uso do poder judiciário, público, político, sendo utilizado para consolidar a injustiça, a iniquidade, não influenciado por uma cosmovisão cristã, mas sim uma cosmovisão contrária aos valores e princípios de Deus. Por isso, vamos trabalhar nessa série de mensagens sobre como viver a fé cristã no ambiente hostil ao cristianismo, como nós devemos, como cristãos, viver a nossa fé no exílio. Um princípio de influência social diz que a primeira influência que todos nós recebemos é de uma pessoa que nos parece maior, mais qualificada, mais experiente do que nós. Por exemplo, se você tem uma boa relação com os seus pais, nem todos, tiveram, mas uma relação natural com os pais faz com que uma criança tenha nos seus pais sua primeira influência. Os pais exercem uma forte influência sobre a criança, sobre os princípios, sobre o comportamento da criança, até o momento que ela entra na adolescência. E quando ela entra na adolescência, o grupo passa a ser e exercer uma maior influência sobre ela. Porque o adolescente, o jovem, ele precisa de aceitação do grupo. E se o grupo pensa de outra maneira, ele vai começar a se desconectar do pai, da mãe, ou daquele que exerce a influência. E isso é verdade até mesmo quando a gente se torna adulto. Você tem, de repente, um pastor que você pode ter como um grande referencial, uma grande influência na sua vida, mas ele fala aos domingos com você. Mas de segunda a sábado, quem exerce influência sobre você é o seu grupo de amigos, é o seu grupo de trabalho. E você vai vendo coisas, vai ouvindo coisas, e gradativamente a sua mente, o seu coração vão sendo formatados. Não pelo que você escuta no domingo, vai sendo formatado pelo que você vê e escuta de segunda a sábado, à luz de tudo que você vê na Netflix, escuta no rádio, numa conversa com amigos e assim por diante. Agora, dentro da teoria de influência social, existe uma regra que nos diz que se a pessoa dentro de um grupo maior tiver um grupo menor de sustentação, um grupo menor que pensa como ele, um grupo menor, mas que defende os mesmos valores que ele, é possível que essas pessoas ou esse indivíduo permaneça firme nas suas convicções, se sustente dentro de um grupo menor que pensa como ele. A universidade hoje, ela é um ambiente altamente nocivo à fé cristã. Mas quando se tem um grupo que se une em volta dos valores e princípios cristãos, para orar juntos, pensarem, articularem juntos sobre os desafios, isso traz proteção para a mente, para o coração, mesmo em um espaço nocivo e agressivo à fé cristã. Um dos princípios que precisamos ter é ter amigos de fé. É você caminhar com pessoas que também compartilham da mesma fé. Pessoas que vão caminhar com você e assim vão te sustentar nessa jornada, neste contexto da Babilônia. No entanto, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se relacionar com pessoas que não pensam como você, mas você vai se fortalecer
na medida em que você tiver amigos que compartilham da mesma fé que você. E é isso que nós vemos acontecendo na vida de Daniel. Daniel é um jovem de 17 anos de idade que é deportado para a Babilônia. E o que vai sustentá-lo é o fato de que ele e os seus 3 amigos, dentro do grupo de jovens deportados de várias partes do mundo, eles possuíam um grupo que decidiu resistir. Mas era uma resistência marcada não pela agressividade, mas pelo diálogo. Veja como isso acontece no exílio. Os primeiros versos de Daniel diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, aproximadamente ali 605 anos antes de Cristo, foi o momento em que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém. E o rei Jeoaquim, vendo o poderio militar da Babilônia, vai se render, vai se tornar um vassalo, vai começar a pagar tributos a Nabucodonosor. E vai inclusive permitir que Nabucodonosor leve para a Babilônia utensílios do Templo de Salomão e leve para a Babilônia também os jovens mais promissores, os jovens dentre as universidades de Judá, os jovens que tinham potencialidade para se tornarem grandes líderes na sociedade. São esses jovens que são deportados para a Babilônia. E em 597 a.C. existe uma segunda deportação. E em 586 a.C. existe a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão. Aí o reino de Judá efetivamente cai. Mas veja só o que diz o texto. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. É interessante porque o relato bíblico não atribui a Nabucodonosor e o poderio militar da Babilônia o mérito do reino de Jeoaquim ou reino de Judá cair. O relato bíblico diz que isso aconteceu porque o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. E aí você precisa entender a história bíblica, que vem lá desde Deuteronômio, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, e que por diversas vezes Deus fala através de Moisés ao povo dizendo: eu vou dar essa terra para vocês, se nessa terra vocês seguirem os meus caminhos, se nessa terra vocês promoverem a justiça, se nessa terra vocês não se curvarem diante dos ídolos, se nessa terra vocês se mostrarem um povo que obedece os meus mandamentos e a minha lei, se tornando um povo alternativo na história. Vocês vão permanecer por anos, por décadas, por séculos nessa terra. Mas Deus diz: se vocês se curvarem diante de ídolos, se vocês se tornarem opressores, se vocês se tornarem injustos, se vocês não cuidarem do mais pobre, da viúva, do órfão, se vocês abandonarem os meus caminhos, eu vou tirar vocês dessa terra, assim como eu tirei os povos que estavam anteriormente de vocês. Então o que acontece é que os profetas são levantados para alertar Judá, que Judá estava se perdendo, e como Judá não se arrepende, vem a disciplina. Deus entrega o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Pode parecer estranho para você o conceito de que Deus disciplina, porque é claro, nós vivemos num contexto cultural, onde a gente gosta do Deus de amor, do Deus que nos ama, do Deus de graça. No entanto, o livro de Hebreus, nós encontramos a seguinte informação: Deus disciplina o filho a quem ele ama. E em outras palavras, diferentemente de muitos pais na atualidade, Deus disciplina seus filhos justamente porque Deus os ama. E Deus não quer que os seus filhos se desviem e se percam. Por isso Deus os disciplina. E é isso que acontece aqui. Agora, quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, eles vão ter um encontro com a cultura da Babilônia. E mais do que isso, eles vão ser colocados num ambiente no qual o objetivo é que a cultura da Babilônia
gradativamente formate a mente e o coração deles, de maneira que, apesar de serem jovens, nascidos em Judá, eles se tornem babilônicos na mente, babilônicos de coração. E olha só o que acontece. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. E aí se inclui Daniel e seus amigos. Veja só, primeiro, o critério de seleção desses jovens. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Em outras palavras, Nabucodonosor queria os melhores. E isso não é muito diferente do que acontece muitas vezes quando determinados países resolvem abrir as suas portas, oportunidades de bolsas de estudos a jovens estrangeiros. Eles querem os melhores. E o que eles oferecem tem como objetivo inserir esses jovens na cultura e na visão deles. Veja só, continua o texto dizendo, os chefes dos oficiais, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Porque quando você tira de um povo a sua língua, a sua literatura, e faz com que o povo fale uma outra língua e uma outra literatura, você perde a raiz. Por exemplo, se a gente pensar numa comunidade de imigrantes brasileiros fora do país, você vai notar o seguinte: normalmente a primeira geração nunca aprendeu a falar o inglês fluentemente, o alemão fluentemente, o italiano fluentemente. Então a primeira geração é uma geração de imigrantes que tem saudade do seu país, é uma geração que ainda mantém vínculos, contatos culturais com o país, é uma geração que se reúne para fazer, por exemplo, uma festa da feijoada, aonde eles estiverem, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na França, na Inglaterra. No entanto, a segunda geração, os filhos que nascem numa terra distante e que falam fluentemente a língua do outro país e não conseguem mais articular ali a língua portuguesa, eles perdem a identidade. Eles se tornam, na realidade, cidadãos de um outro país. Não tem como você dizer que eles são brasileiros, porque eles não são. E é isso que acontece neste contexto. Ainda, olha só, o texto diz assim: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Em outras palavras, esses jovens que ganharam essa bolsa de estudo na Babilônia e que vão estudar na Babilônia, eles vão ter o privilégio de comer das mesmas iguarias que o rei comia. E não era pouca coisa. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Ainda, entre esses, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Cada nome de cada jovem desse tinha um significado hebraico, que relacionava esses jovens com o Deus de Israel. E de repente o chefe dos oficiais lhes dá novos nomes. E aí todos os nomes que são a eles atribuídos são nomes que relacionam eles aos deuses da Babilônia. Perceba, no mundo antigo, dar nome a alguém ou dar nome a coisas era um exercício de autoridade, era um exercício de poder, porque Deus criou o homem e a mulher, Deus deu nome a eles, mas Deus delega ao homem o direito de dar nome aos animais, porque Deus queria que o homem dominasse sobre os animais. O anjo de Deus que luta lá com Jacó dá um novo nome a Jacó, Israel. Jesus dá um novo nome a Simão. Ou seja, dar nome é um exercício de autoridade. Quando esse sujeito pega esses jovens e diz: a partir de hoje, vocês não vão mais se chamar com esses nomes, vocês vão ter esse nome. Interessante, para e pensa comigo. Daniel e o seu grupo estavam imersos nesse contexto cultural e é imposto a eles um critério de seleção, que eles não têm o menor controle, a língua. E é interessante que depois desse exílio é que o povo hebreu adquire o aramaico,
que é uma das línguas faladas na época de Jesus. A comida é uma outra questão que foi imposta, e a gente já vai tratar sobre isso. E vemos também o treinamento. Eles parecem que não tem como se opor, eles não podiam falar assim, olha, eu não vou participar desse treinamento, eu vou ficar lendo a minha Torá, enquanto os outros jovens estiverem aí sendo treinados. Não. E o nome, parece que eles não se importam muito, não dão muita importância para essa questão. Agora é interessante que o ponto de resistência de Daniel é aqui, quando existe essa designação de que da própria mesa do rei eles receberiam uma porção diária de comida e de vinho. É onde Daniel vai dizer, não vou aceitar. Interessante. Alguns comentaristas vão dizer que é por causa da lei cerimonial judaica, porque a dieta babilônica tinha animais, tinha peixes, tinha aves, e que um judeu não podia comer. Outros comentaristas vão dizer que o problema era a vinculação aos ídolos, porque a comida, antes de ser colocada à mesa do rei, ela era oferecida como oferenda aos deuses babilônicos. Mas isso também não parece ser um motivo aqui, porque os legumes, eles fariam parte daquilo que Daniel estava optando comer. Por isso existe uma terceira possibilidade, que não anula as anteriores. As anteriores também estão relacionadas, mas parece aqui que Daniel decide colocar uma linha de limite, aonde ele percebe que se ele passar daquela linha, ele perderia por completo a identidade e, consequentemente, a relevância para com seus companheiros. Pensa o seguinte, como funciona o privilégio e o status? Por exemplo, você é convidado para fazer parte de uma comissão qualquer lá em Brasília, e você então aceita e você resolve se preparar para ir para a primeira reunião, e aí você liga para o escritório onde estão ali comprando a sua passagem, e eles dizem para você, olha, fique tranquilo, um carro vai te buscar na porta, vai te levar ao aeroporto, e lá vai ter um jatinho te esperando, um jatinho particular. E pela primeira vez na vida você vai viajar de jatinho particular, e aí do mesmo jeito você volta para casa, um carro pega você, te leva para casa, e isso começa a acontecer toda semana, e isso começa a acontecer todo mês, e isso vai perdurando por anos. E você se acostuma a ficar em hotel 5 estrelas, você almoça nos melhores restaurantes, você vai usufruindo desses benefícios, da convivência de pessoas altamente influentes, e de repente aquela comissão toma uma decisão que você não concorda, que vai contra os teus princípios, os teus valores. No entanto, a partir do momento que você absorveu na sua vida os privilégios, você se torna ao longo do tempo refém deles. Privilégios, ou você diz não no início, ou eles gradativamente te envolvem e você se torna refém deles. Pois quando você tiver que se posicionar, você não consegue mais, porque a sua vida está por demais atrelada aos privilégios. O que Daniel faz é tomar a decisão de passar uma linha e dizer, eu não vou aceitar isso, porque se eu aceitar isso, eu vou gradativamente me tornar refém de um privilégio. E eu quero ter liberdade para dizer não. É interessante como essa linha é diferente em cada área profissional. Mas valeria a pena você perceber como um profissional na sua área, qual é essa linha? Qual é a linha que um profissional da sua área atravessa? Qual é o comportamento que ele começa a ter? Qual é a atitude que ele começa aqui e acolá, que faz com que ele se torne refém do próprio erro? Refém da permissão que ele concedeu a ele mesmo naquela área. Então, como que Daniel vai fazer diferença em meio a essa cultura? Veja só, o texto diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Essa palavra impuro aqui reforça a tese do privilégio, normalmente usada para, por exemplo, descrever a corrupção. Daniel toma uma decisão para não se corromper e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel não chega batendo na mesa para o oficial do rei. Daniel é um estrangeiro. Daniel na Babilônia é minoria.
O poder está nas mãos dos babilônicos. Daniel então pede permissão. E eu não estou querendo dizer aqui que não existam momentos que você tem que bater na mesa sim e dizer: olha o que você está querendo que eu faça, olha o que você está me mandando fazer. Eu não posso fazer. Se quiser me mandar embora, pode me mandar. Se você não quiser fechar negócio comigo, tudo bem, mas eu não posso fazer isso. Claro que vai existir momentos, sim, que você vai ter que se posicionar dessa maneira. No entanto, na Babilônia, o primeiro passo que Daniel tomou foi o diálogo, não a agressividade. O primeiro passo é o diálogo, não é impor regras sobre os outros que não são discípulos de Jesus. Ainda, olha só o texto. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Existe aqui o elemento da providência divina. Deus interviu nessa situação. Mas perceba que essa é uma frase que é um reflexo da história de um outro personagem bíblico. Um homem que viveu em um outro exílio, no Egito. Isso mesmo, José. Exatamente a mesma frase é dita a José. José, por causa do seu comportamento, ele adquiriu a bondade daqueles a quem ele servia, a simpatia daqueles a quem ele servia. Em outras palavras, se você ler a história toda de Daniel, você vai perceber que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. No entanto, Daniel é um profissional de excelência. Daniel é um jovem que faz o que ele tem que fazer com excelência. Ele chega na hora, ele cumpre as tarefas dele, ele faz o que tem que fazer do melhor modo possível. E não é para menos que esse homem olha para Daniel com um sentimento de bondade e simpatia, assim como os superiores de José também o viam assim. Ainda diz: apesar disso, ele disse, o oficial do rei disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Eu tenho medo. Era isso que aquele homem estava dizendo. E sabe o que Daniel faz? Daniel é empático com o medo do babilônico. Daniel entendeu a preocupação do babilônico. E aí vem a proposta de Daniel. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Era um período de tempo que Daniel estava pedindo. Não era longo demais para que o rei não percebesse. E não era também curto demais para que não se produzisse os efeitos desejados. Era um período de tempo. Agora pensa comigo, você como cristão dentro de uma empresa, você como cristão em várias áreas aí de atuação profissional, você não precisa, no contexto da Babilônia, vir com imposições. Que tal você mudar o seu discurso e você oferecer para as pessoas que não creem no mesmo Deus que você, não creem na plausibilidade do cristianismo, não creem nos mesmos valores e princípios que você, e oferecer para elas uma experiência e dizer para elas: por que você não experimenta? Só por um tempo, por alguns dias. Precisamos oferecer princípios bíblicos a elas. E a partir do momento que elas vão experimentando da sabedoria bíblica, sabe o que acontece na vida delas? Transformação. E assim vamos fazendo discípulos de Jesus. E a Bíblia se torna para elas fonte de sabedoria, a única regra de fé e prática das suas vidas. Caminhando para o final dessa reflexão, volte comigo no texto. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E é bom deixar bem claro aqui que esse texto não é base bíblica para que você se torne um vegetariano. Não venha interpretar dessa forma esse texto. O texto está dizendo que Daniel fez uma opção, traçou uma linha para não perder a identidade, a relevância. E o que Deus fez? Deus o abençoou nessa decisão. Eles agora estavam mais fortes e mais saudáveis, porque Deus os abençoou nessa decisão. E qual decisão?
a decisão de manterem-se firmes em sua identidade, em sua relevância. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Interessante. Aqui começa a influência de Daniel. Daniel começa a influenciar a cultura, possivelmente a próxima leva de estudantes internacionais. Esse encarregado do rei iria dizer: rei, eu fiz uma experiência aqui com alguns jovens, que tal a gente experimentar isso com os demais também? E Daniel começa então a ser um referencial junto com os seus amigos, e a cultura começa a ser influenciada. É interessante quando você para pensar que o mundo já teve grandes impérios, grandes potências, como o Egito, grandes potências como a Babilônia, grandes potências como a Grécia, como Roma. Mas todos esses grandes impérios, essas grandes potências, ruíram, caíram. E na história dessa ruptura de poder, essas pessoas que parecem tão frágeis, mas são homens e mulheres tementes a Deus, tomando decisões ordinárias, mas que gradativamente, num conjunto, numa sequência de decisões, começam a alterar o rumo da cultura e, consequentemente, o rumo de uma nação. Assim, a experiência oferecida por Daniel, aquele homem, se torna uma alternativa sábia e o caminho da influência. E com certeza a melhor forma de você fazer diferença na Babilônia em que estamos não é você querer impor seus valores às pessoas que não pertencem à comunidade dos discípulos de Jesus, mas a melhor maneira de você testemunhar na Babilônia é você viver o discipulado de Jesus na sua vida com tanta intensidade. E você ser um discípulo de Jesus tão comprometido que os seus valores profissionais despertam interesse nos outros. A sua família é tão bonita que na Babilônia pessoas vão olhar para você e dizer: me conta o seu segredo, porque sua família é assim, porque sua vida é tão equilibrada. Me conte o segredo, porque sua vida é assim, dessa forma. Talvez o nosso maior problema como cristãos evangélicos no Brasil seja exatamente o fato de que nós frequentamos muito igreja e vivemos muito pouco o discipulado de Cristo. As nossas vidas não refletem a luz que deveriam chamar a atenção daqueles que não fazem parte da comunidade de discípulos. Daniel começa um processo de transformação, chamando atenção e oferecendo através da sua própria vida uma alternativa. A sua vida tem sido uma alternativa para as pessoas? Você, como profissional cristão na sua área, vive o discipulado de Jesus de tal maneira que os seus amigos profissionais olham para você e dizem: me conta o seu segredo, porque sua vida é assim. Você como filho, você como marido, você como esposa, você vive uma relação familiar que extrapola toda essa questão cultural do momento. Assim, eu quero concluir convidando você a refletir sobre 4 ideias. Primeiro, tenha consciência de que você é um estrangeiro. Essa é a linguagem que a Bíblia usa para os cristãos. Nós somos peregrinos. Abra mão desse projeto de poder. Abra mão desse projeto opressor de querer impor sobre os outros princípios e valores que pertencem à vida dos discípulos de Cristo. Nós estamos vivendo em meio à Babilônia. E quando você ganha consciência disso, você se torna menos agressivo e você passa a dialogar mais. Ainda, lembre-se que decisões preservam sua identidade e relevância. E o ponto aqui é: você como jovem, você como solteiro, você como casado, você como profissional na área da medicina, da engenharia, você como funcionário público, professor, advogado, psicólogo. Você precisa parar e pensar hoje qual é a linha que eu preciso determinar, que eu não devo ultrapassar. Ou qual é a linha que eu tenho ultrapassado e preciso recuar. Aonde eu percebo que eu perdi a identidade e a relevância. Volte atrás e leve a sério essa linha. Terceiro, a agressão e a falta de diálogo não são os melhores caminhos.
Daniel, na sua história, e a gente vai ver nas próximas reflexões, existe um momento em que ele é explicitamente perseguido, mas em momento algum ele agride os outros. E por fim, ofereça com a sua vida um caminho alternativo para homens e mulheres que vivem na Babilônia. Encarne o discipulado de Cristo. Viva como um profissional na sua área com valores. Viva o seu casamento com compromisso, com o discipulado. Faça com que sua vida levante perguntas entre os seus amigos e parentes, dizendo: qual é o seu segredo? É assim que se dá o testemunho, é assim que se vive a fé no exílio. Por isso, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos nos colocar diante dele neste momento. Ore comigo neste instante. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra nós queremos responder com obediência. Queremos, Senhor, Te pedir forças para viver com integridade e relevância em meio a esse contexto, a essa cultura anticristã. Nos ajude, Senhor, a promover amizades com pessoas que também estão dispostas a caminhar em obediência e integridade para contigo. Com ousadia, Senhor, e confiança, vivendo a verdade em amor. É assim que nós queremos, ó Pai, para que haja transformação dessa sociedade. Senhor, transforme, Senhor, a nossa mente pela Tua palavra, para que nessa cultura, Senhor, em que vivemos, vejamos pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Nos use, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, nos dando sabedoria, Deus, para viver em toda e qualquer situação. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, o poder, a comunhão do Espírito Santo seja sobre tua vida, sobre a sua família, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Nos vemos no próximo encontro.